No programa de hoje, a União Planetária, em parceria com a Sociedade Teosófica, continua apresentando o debate Tolerância e Paz, tema central do 11º Encontro para a Nova Consciência, ocorrido em Campina Grande, na Paraíba. A nossa escola filosófica, que é chamada Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, tem como principal região de desenvolvimento a Bengala, na Índia, West Bengal, o Bengala Ocidental na Índia. E a região de Navadvipa e Mayapur, que são as cidades onde a cultura Vaishnava é mais desenvolvida, o centro acadêmico dos estudos filosóficos e teológicos da nossa filosofia, foi também o local de nascimento de um personagem chamado Chaitanya Mahaprabhu, que trouxe o movimento Hare Krishna, digamos, para fora das casas. O movimento hoje é conhecido por cantar nas ruas. O brahmanismo da Índia fez com que o movimento ficasse restrito à casta dos brahmanas. E como um movimento ou uma filosofia, uma religião retida e limitada pela casta dos brahmanas foi se enchendo de elitismos e de preconceitos. Enquanto isso, a Índia multiplicava sua população. Todos nós sabemos que a Índia é um país superpopuloso. Então a Índia multiplicava sua população e essas pessoas estavam privadas daquele conhecimento que estava retido na casta dos brahmanas. O movimento então precisava de uma renovação. Foi aí que Chaitanya Mahaprabhu surgiu com essa ideia renovadora. Ele decidiu levar para as ruas o movimento Hare Krishna. Não porque estivesse diminuindo em número, mas porque a proposta original estava sendo modificada pelos limites estabelecidos pelos brahmanas da época. Então Chaitanya Mahaprabhu saía às ruas, levando as pessoas e congregando de uma maneira muito simples. É claro que imediatamente os brahmanas, os sannyasis, os maharajas, também os grandes reis da época começaram a considerar que aquilo era uma afronta e que eles estavam simplesmente tentando popularizar algo que era de fato o maior de todos os conhecimentos e que deveria permanecer restrito. Vejam que esse primeiro ato, digamos, de repressão que o movimento sofreu naquele momento foi contra-atacado, digamos assim, por nosso movimento, pelo patrono Chaitanya Mahaprabhu, com muita tolerância. Ele reagia de uma maneira muito pacífica. Quando o acusavam de sentimentalista e dizia, você não tem filosofia, ele dizia, de fato, meu mestre espiritual me orientou a simplesmente cantar os santos nomes de Deus congregacionalmente e disse que eu não perdesse muito tempo em debates filosóficos, porque esta perda de tempo prejudicaria a mensagem de Deus para as pessoas em geral. Ele se restringia de qualquer oportunidade de discussão, mas ele não se restringia do diálogo. Ele sempre que tinha oportunidade, ele escutava. Bom, mas não ficou por aí. Eu disse também que os governantes também estavam atentos e houve um movimento antagonista criado para impedir legalmente a atuação do movimento Hare Krishna naquela época. Então, Chaitanya Mahaprabhu convidou a todos, quando veio o decreto de que o movimento não poderia mais sair às ruas, que a passeata não poderia mais às ruas, que aquela procissão estava impedida, ele disse, vamos pelo menos desta vez. Aí todos se armaram, mas com um achote, e foram todos com um bastão aceso, com fogo, simbolizando a iluminação, e foram até a porta, o palácio do Nawab, que era o governante ali, e então ele apresentou o seu pedido, e conversou com o Nawab, que naquele momento autorizou que o movimento fosse, então, legalmente instalado
na Bengala Ocidental como algo genuíno, foi oficializado. Essa foi a maneira com que ele conseguiu oficializar e adquirir a autorização governamental para que o movimento pudesse ir às ruas, apresentar os nomes de Deus de uma forma popular. Os brahmanas não ficaram satisfeitos, evidentemente, mas começaram a compreender a importância da compaixão, a importância do conhecimento, da divulgação do conhecimento. E então as resistências começaram a diminuir. E assim o movimento se instalou na Índia, se instalou na Bengala e expandiu da Bengala por toda a Índia, hoje é bem conhecido. Esta experiência que tivemos com a intolerância dos brahmanas, com a intolerância dos governantes, não nos intimidou, nem criou em nós o desejo de uma luta sangrenta, mas, pelo contrário, criou em nós o desejo intenso de mostrar para as pessoas que todos podem cantar os santos nomes de Deus, que são universais, não são limitados a uma religião, não são nem muito menos a 4 paredes de uma determinada religião. Então, quis apresentar para vocês uma experiência de tolerância por parte da nossa instituição. Estamos inteiramente convictos de que podemos experienciar esta tolerância e esta paz interior, esta paz institucional, e temos a convicção de que, à medida que as pessoas forem se convencendo, através do exemplo, através da convivência em paz e em tolerância, o mundo pode melhorar. Queremos que esta nova consciência se espalhe. Queremos que essa nova consciência atinja o coração de todos nós, atinja o coração de todos os religiosos, mesmo daqueles que ainda têm uma posição fundamentalista que, na minha opinião, está prestes a cair. Não há mais espaço para fundamentalismos, não há mais espaço para guerras sangrentas, não há mais espaço para isso em nome da religião. Maya significa a energia pura. Mas a energia pura, manifestada como é, tem 2 caminhos. Uma que é falsa, ilusão, e a outra que é verdadeira. Nós sabemos que agora é o momento de abrir a consciência, de ficar unidos por la paz y el respeto, aceitarnos tal y como somos, negros, brancos, vermelhos y amarelos, as sementes do universo que um dia chegaram aqui, a esta santíssima e amadíssima Madre, que por este instante do tempo eterno nos está abrigando e dando a matéria, sustento do espírito, e nos está dando casa. Eu, como homem, me dá minha dualidade, minha companheira, e a mulher, como mulher, dá sua dualidade, o homem. É assim que nos encontramos. Se vocês veem, prata e ouro juntos, em equilíbrio. Também o cruzeiro maia ensina isso. Aqui temos 12 vibrações, mais uma no centro, os 12 discípulos, que o mistério para o Maia já sabia, que é oculto, mas realmente para o Maia. Agora estamos voltando os olhos para o Pai, para esse Pai que nunca olvida. Nós somos que hemos esquecido e tornamos esta terra, Maia, que tem também um nível sutil, porque ela está adentro do universo.
ela tem 4 energias da matéria e 4 energias sutis, mais que é um mistério. Aí, todos nós devemos aprender a respeitar nossa flor da vida, porque agora é o momento, o passado não existe, tampouco o futuro existe, só a eternidade do presente infinito de Deus em cada um de nós. E é por isso que devemos vibrar com muita humildade, verdade, fé, respeito e amor, para conhecer a harmonia universal e chegar à sabedoria e de aí a iluminar-se. É muito simples, é abrir o coração com muito respeito. Para mim e para aquele que tenho na frente, a meu lado esquerdo, a meu lado direito e atrás, os 4 movimentos da criação para que a matéria se reconheça como sagrada. Então, aqui mesmo se retornará o paraíso perdido. Sheikh Ragib, sou muçulmano, ligado a uma ordem sufi. Na realidade não é bem uma pergunta, eu gostaria de fazer uma colaboração rápida, né? Porque eu fiquei bastante impressionado com a colocação do senhor da Sociedade Teosófica, com o senhor da cultura maia, e eu gostaria de contribuir com algumas ideias, porque acho que não é conhecido, né, que na tradição islâmica, na mística islâmica, e baseado na tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, existe uma ideia muito próxima do que foi colocado na criação do universo. Numa tradição sagrada, Allah nos diz: eu era um tesouro oculto e amei me tornar conhecido. Então, criei a criação. Então, 2 motores importantes para a criação: o amor e o conhecimento. E assim, decidindo, Allah disse: seja, né, kun, e surgiu a luz, nur em árabe. E a primeira luz criada, olha que interessante, nós denominamos na mística islâmica luz de Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o nome do nosso profeta. Então a primeira criação foi uma luz, que nós podemos, até alguns filósofos islâmicos entendem a luz de Muhammad não como o Muhammad histórico sallallahu alaihi wasallam, mas talvez como uma mente absoluta. Então, da luz de Muhammad derivou toda a criação, a partir de 3 aspectos da luz de Muhammad. O primeiro aspecto é que ela vem de uma existência anterior, que a precede. Então, dessa existência deriva um aspecto da criação. Um outro aspecto é que ela tem uma força motivadora, né? E é uma potencialidade que contém todas as potencialidades. Dessa potencialidade que contém todas as potencialidades surgiu a alma. Dessa força existente que a antecede, que é Allah, dessa potencialidade que contém todas as potencialidades, é o mundo da matéria com as suas infinitas formas, né? E dessa força motivadora que a precede, que é Allah, surgiu o mundo das almas. E aí vem a alma mineral, a alma vegetal, a alma animal, a alma humana e a alma angelical. E do aspecto mente absoluta veio a mente relativa, que se divide na mente inferior, que é a mente da racionalidade, que lida com as coisas desse mundo, e a mente superior, que chamamos de coração, que lida com as coisas da realidade divina. Então, quando foi citado uma luz que antecede a tudo e que criou, né, que em diversas tradições, nós vemos mais uma vez representada também na tradição islâmica a essência da verdade da criação do universo e da presença de Allah. E como cooperação também, na religião islâmica, a dúvida e a discussão são fundamentais, porque a racionalidade é fundamental também para o muçulmano, que é a instância da mente inferior, né, que deve ser usada. E a dúvida é incentivada, e foi assim que o Islã construiu uma grande civilização.
mas há coisas que não se duvida. Por exemplo, princípios. Como exemplo, um deles é a existência de Deus, único. Então, nós, pela fé, abraçamos em nosso coração a existência de Alá, que é o Criador, e não duvidamos disso, porque a partir daí se constrói toda a nossa religião. E Alá nos disse isso, nós acreditamos nisso. Agora, quanto à forma e os meios de se viver a religião, aí há dúvidas. E a discussão é válida. Foi daí que surgiu uma jurisprudência islâmica. E em diferentes épocas se dão diferentes soluções, mas os princípios são eternos. Então eu queria colaborar como me sentindo afim, né, sintonizado com as ideias que foram colocadas. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso sheik. Pois não. Meu nome é Gonzaga Vale, sou de Fortaleza. A minha pergunta para o Ricardo Lidem, da Sociedade Teosófica. Ele falou, fez uma exposição, colocou um jardim onde todas as flores representavam as religiões. E a minha pergunta é o seguinte: se uma força superior colocar todas as religiões, filosofias e o conhecimento científico em um caleidoscópio, você teria uma ideia de nos dizer qual seria esse resultado? Com certeza, sabedoria. Mas eu creio que seja importante lembrar que a multiplicidade, ela tem uma grande importância. Eu vou pegar um pequeno exemplo de uma das tradições que, se eu não me engano, se encontra associada ao sufismo, que é o Enneagrama, trazido por Gurdjieff, e mais especificamente da tradição cristã, os 7 pecados capitais têm uma correlação com aqueles 9 temperamentos, e a tradição judaico-cristã maometana, ela tem uma linhagem chamada das religiões bíblicas, que tem mais pontos de semelhança entre si, e particularmente o sufismo é o lado esotérico do islamismo, como foi bem lembrado, assim como havia, particularmente num cristianismo primitivo, gnóstico, de Alexandria e Palestina, pelo menos até o século V, uma tradição neoplatônica reencarnacionista dentro do próprio cristianismo, que na época, em 553, no Concílio Constantinopla II, em que o próprio Papa Vigílio não compareceu, foi abolida por decreto do imperador Justiniano, que o convocara o concílio, por isso mesmo que o Papa não foi, porque ele sabia que a carta era marcada, né? Se existisse só a sociedade teosófica, seria uma pobreza, porque o tipo de pessoa que gosta desse tipo de investigação geralmente não será aplicado a todas as características humanas. Por exemplo, na tradição oriental, existe a Karma Yoga, que é mais da ação desinteressada ao próximo, existe a Bhakti Yoga, que é da devoção, por exemplo. A linha Vaishnava, se eu compreendo bem, é uma linha Bhakti. Existe a linha Jnani, que é do conhecimento. E existe a linha do Raja Yoga, que tenta, de alguma forma, usar as 3 sobrepondo a vontade e administrando diversas formas, está mais associada ao que teosoficamente se chama de ocultismo. Enfim, essas variações existem. O ponto que eu gostaria de enfatizar é justamente de que quando nós temos os 7 castiçais, nós temos os 7 pecados capitais. Uma vez eu dava uma palestra no Rio de Janeiro sobre esse assunto, e eu falava de que a luz branca, ao mergulhar num prisma, se decompõe nas 7 cores do arco-íris, são 7 potências da natureza. E a razão de ser das cores justamente surge da decomposição de uma unidade, e nós caracterizamos em 7 comprimentos de onda. E eu caracterizei semelhante aos 7 pecados capitais, que são conhecidos de todos, eu suponho.
E de repente aquela senhora perguntou, porque eu falava da importância de retornar à luz branca original, à unidade perdida, o que o Pierre Weil chama neurose do paraíso perdido. E então uma senhora ligada à psicologia e antropologia nos questionou no debate e disse o seguinte: mas por que da luz branca se decompuseram 7 pecados? Por que da unidade divina surgiram 7 fraquezas? E frequentemente ainda brigam entre si, né? Aí eu lembrei que essa era apenas uma correspondência clássica, mas existem também as 7 virtudes que neutralizam aqueles pecados. O pecado surge quando, tendo a energia, nós não sabemos dar a ela um uso construtivo. Ou seja, é como se a divindade nos investisse de poderes e, frequentemente, nós vemos esses poderes serem mal empregados. Por isso a divindade é culpada das nossas fraquezas? Não, eu prefiro citar Platão, que a escolha da virtude, a responsabilidade é de quem escolhe. Deus está inocente nisso, conforme o livro 10º da República. Se nós misturarmos todas as cores disponíveis, nós vamos retornar à luz branca, nós vamos retornar à sabedoria divina. Se é que eu consigo responder a vossa pergunta. Por isso, nosso segundo objetivo é encorajar o estudo de religião comparada e filosofia, e por isso eu me sinto tão à vontade nessa mesa que tem nesse encontro para a nova consciência esse espírito. Muito obrigado. Minha pergunta é para o pastor Neemias. O senhor falou na viagem estafante que fez 16 horas, ao chegar em Tel Aviv, lhe foi proposta 2 alternativas. Ou o senhor iria descansar, ou iria a uma palestra que tinha como tema, basicamente, o ser humano como ser humano. O que o senhor destacaria dessa palestra, em essência, para o senhor e, consequentemente, para nós aqui presentes? Muito obrigada. Obrigado, irmã Áurea, pela pergunta. Da conferência, o que mais me impressionou foi a participação expressiva de 200 jovens universitários. Num país tão pequeno, menor que o estado de Sergipe, localizar assim nessa nação em guerra permanente, desde o antigo nome Jebus, que era o nome histórico de Jerusalém, até hoje Israel não cessou de lutar as brigas fratricidas, divisionistas, no lugar que pressupostamente na consciência mundial é terra santa, porque berço das 3 grandes tradições abraâmicas, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo. O que mais me impressionou foi o fato de encontrar um grupo tão grande de jovens procurando se refazer, reestruturar-se, buscar o caráter de ser humano. Como o ser humano era o tema. E o que ficou mesmo nos fóruns, nos workshops, nos debates daquela longa noite que chegou madrugada fora, foi exatamente esse desejo do ser humano reencontrar a sua identidade. Quer dizer, o ser humano, quando se torna humano, ele efetivamente é a presença do Eterno. Então, isso que me ficou, apesar de ser modelado na fé cristã, nascido dentro da religião, às vezes me considero bastante desumano. Então, o que eu aprendi realmente foi buscar mais e mais ser humano. Eu sou psicóloga e poetisa. O que é que tem que existir
dentro da concepção eterna das qualidades, digamos assim, universais de um avatar do terceiro milênio. Nós temos que ter uma consciência de que a compreensão do avatar do terceiro milênio, de que a compreensão do que significa qualidades superiores para essa entidade do terceiro milênio tem que ser apreendida, tem que ser estudada, decodificada, para que a mulher, de uma forma geral, consiga dar um passo na compreensão do que significa verdadeiramente o feminismo. É isso que eu queria deixar. Eu vou, aleatoriamente, passar a palavra para o Ricardo, pedir que ele responda, por favor. Se eu compreendi bem, a pergunta feita era sobre as qualidades que deveria ter um avatar do terceiro milênio. Então, pelo menos, eu vou tentar responder essa pergunta. Ela é uma pergunta que pressupõe um conceito prévio, que é o próprio conceito de avatar ou encarnação divina, e que nós encontramos particularmente no Gita, a ideia de que toda vez que há um adharma ou uma desordem cósmica, há necessidade da intervenção de uma força benéfica que reoriente as pessoas, os seres humanos, na direção do Dharma ou da ordem. Então, evidentemente, já a definição pressupõe a existência de um princípio ordenador. Mas como tudo na manifestação se expressa com uma característica de equilíbrio, porque a lei de harmonia, que alguns preferem chamar de karma ou de justiça divina, é talvez aquela que preserva a unidade e o equilíbrio e a ordem de todo o universo. E por isso, quando nos questionaram a respeito do que era a teosofia, eu apresentei a definição mais simples que eu conheço, e peço desculpas porque todas as definições sintetizadas se tornam sempre capengas, mas ela é dividida em 3 partes e foi apresentada por um membro da sociedade chamado Leadbeater. Ele dizia que, para sintetizar ao máximo, teosofia quer dizer em sua mensagem que a alma do homem é imortal, que Deus é bom e que cada um colhe o que semeia. Então, esse terceiro princípio é o princípio ordenador da natureza. Na verdade, a intervenção da força de um ser, da estatura de uma encarnação divina, pode ser visto como uma honra, porque propicia um aceleramento na direção do caminho da divindade, porque ele deixa um caminho de luz. Quando vem um Buda ao mundo, quando vem um Krishna ao mundo, quando vem Jesus, Maomé, eles deixam, e outros tantos, Moisés, enfim, eu sempre acabo esquecendo alguém, Shankara, Patanjali, eles deixam um perfume, porque eles não são passíveis da perda do amor como frequentemente nos ocorre. A nossa essência é amor. Mas frequentemente um daqueles 7 pecados capitais que eu costumo comparar como nuvens, impede-nos de ver a luz do sol brilhar. E para citar o Dalai Lama, que diz que nós somos fonte, somos originados da compaixão, porque diferentemente de um animalzinho que nasce no campo e já sai correndo, outro dia eu vi o nascimento de uma girafa na GNT, na TV, é uma coisa um pouco desengonçada, aquele monte de pernas, e de repente em 30 minutos ela estava de pé e caminhando, e o ser humano leva quantos meses para aprender a caminhar? E ainda assim no início gatinhando, meio se arrastando, até ele se firmar, geralmente leva 1 ano. Então, é óbvio, como dizia o Dalai Lama, que todos nós
fomos originados da compaixão. Eu tive o prazer de assisti-lo numa palestra em Benares, dentro da sede nacional da Sociedade Teosófica na Índia, quando ele nos ofereceu nessa ocasião uma visita. E ele dizia que todos nós fomos, vamos dizer, protegidos por alguém. Alguém ou foi nosso pai ou nossa mãe ou fez esse papel. E por conseguinte, todos nós fomos protegidos para chegar até a idade da autonomia, se é que isso existe, porque nós somos eternamente interdependentes. Mas então todos nós conhecemos o amor em algum momento da nossa vida, porque alguém teve compaixão da nossa fragilidade infantil. Com certeza nós não fomos relegados a uma lata de lixo, como eu ouvi outro dia no jornal, de uma mãe que teve a coragem de jogar seu filho na lata de lixo, e só lhe restava chorar até a morte, porque ele não sobrevive por si mesmo, até que alguém talvez o ouvisse. Então, talvez nós tenhamos tido, por questões, sei lá, de mérito kármico, ou o nome que vocês queiram dar, destino, mães mais ou menos sábias, mas mães ou pais, ou aqueles que substituíram essas funções, se compadeceram na nossa fragilidade. Assim, de alguma forma também, um avatar, quando vem ao mundo, ele vem por compaixão com a desordem, com a fragilidade, com um estado de caos, mas de certa maneira, isso indica já um período um pouco desafortunado, no sentido de que se nós estamos precisando de uma intervenção divina, é porque nós não encontramos a luz por nós mesmos. Então, a primeira qualidade que um avatar tem que ter, evidentemente, é o amor. Eu citaria só um trechinho predileto meu, do parágrafo 50, que lembra muito 1 Coríntios 13, que vai nos colocar o amor como a mais importante do que falar a língua dos anjos e dos homens. De todas as qualificações, o amor é a mais importante, pois, se for bastante forte em um homem, impele-o a adquirir todas as demais, e todas as demais sem o amor nunca seriam suficientes. Então, este é o ponto pelo qual, quando eu escuto a flauta de Krishna, eu tenho tentações de seguir o caminho Bhakti, porque ele é irresistível, ele vai direto ao nosso coração. Mas, de alguma maneira, também é necessário viveka, ou discernimento, porque às vezes o amor ingênuo pode ser enganado. Então, as virtudes sempre vêm polares, não é? Mumukshutva e Bhakti e viveka, o que se chama em geral a busca do desprendimento do ciclo das reencarnações e o discernimento que leva a encontrar esse caminho, eles são polares, eles se equilibram. O discernimento e o amor, a capacidade de ir ao cerne, é quase uma inteligência espiritual, ela precisa também nos orientar para que não sejamos levados pelos falsos profetas que a Bíblia tanto menciona, e os lobos em pele de cordeiro e outras variantes. Também é necessário vairagya, o desapego, mas se nós não tivermos a boa conduta, ou satsampati, como o Shankara caracterizou, às vezes há uma tendência a confundir o desapego com a preguiça ou com a indiferença. Então nós também temos que fazer esse serviço ativo, devocional, etc., cumprir nossos deveres com a boa conduta. Então, essas virtudes sempre são polares. É difícil responder à pergunta feita, porque não é uma virtude só. Quando Sócrates foi questionado sobre as virtudes, ele disse que, na verdade, todas as virtudes são uma só, mas são diferentes expressões de uma mesma coisa. Se eu tiver consciência da minha virtude, diz Krishnamurti, eu não sou virtuoso.
Se eu me vanglorio de ser mais virtuoso que os outros, então eu ainda não sou realmente virtuoso. Portanto, quando eu sinto o amor, tudo que eu sinto é vontade de orbitar em torno daquele que eu amo. E a beleza do amor é que ela produz o autoesquecimento do nosso ego. Se eu me lembro que eu estou amando, daí já surge o ciúme, daí já surge a posse, a manipulação. Porque aí o eu apareceu, ele quer agarrar o amor e essa é a maneira de perdê-lo. Dizia Jesus, aquele que quiser guardar sua vida, perdê-la-á. Aquele que a entregar ou perdê-la, reencontrar-se-á na ressurreição. Então, esse símbolo eu acho muito rico. Então, eu gostaria de deixar também essa ideia. Eu creio que a ideia do avatar é tão linda porque ela toca a ideia do amor. E eu gostaria de ouvir os outros irmãos a falar, porque esse é um assunto que não se esgota. Já não se necessitam avatares, porque todos somos nós avatares. E para que você conheça quem é Avatar, somente tem que reconhecer-se, aceitar e praticar as 24 horas do dia, a cada instante, desde os 7 anos de idade até o último instante do hálito da vida, que você é índio. ¿Sabe lo que é índio? El que tem adentro Deus, el que tem adentro as ciências de Deus. Obrigado. A minha pergunta eu gostaria de endereçar ao pastor Neemias Mariem. E é o seguinte, não estou aqui querendo discordar do tema do encontro, que é belíssimo, mas a minha pergunta é: qual seria a paz do povo hebreu se Moisés continuasse tolerante com o poder exercido por Faraó sobre o seu povo? Que paz nós teríamos hoje se Jesus Cristo continuasse tolerante com a usurpação do nome de Deus pelo clero vigente daquela época? Que paz teria o povo indiano se Mahatma Gandhi continuasse tolerante ao domínio inglês? Qual paz nós podemos imaginar se nós continuarmos tolerantes com a fome, com a miséria, com a corrupção? Então seria essa paz junto com essa tolerância, como é que ela pode conviver, se tolerância pode significar muitas vezes tolerar a opressão, tolerar a covardia, a corrupção, a impunidade? Eu penso que a paz não é um axioma filosófico, nem um princípio religioso, teológico. Paz é uma pessoa. Eu caminho nessa direção crística que Moisés, você citou Moisés, e eu caminho por aí. No Antigo Testamento, Moisés é o símbolo da paz. Ora, não foi uma paz assim omissa, porque a Páscoa, que é o sinal maior da paz, a Páscoa, celebração eucarística na Santa Missa, é um sinal de insurreição, insubmissão. Depois de 400 longos anos de escravidão no Egito, Moisés celebra assim a insurreição. Ele usa uma estratégia muito grande, política, que certamente ele até aprendeu lá no Egito, porque ele camufla o êxodo usando a festa da primavera, que era o carnaval no Egito. Quando a primavera chegava, todos tinham direito de festejar. E ele, amigo do faraó, propõe que o faraó libere o seu povo a ir festejar também a chegada da primavera. Na verdade, a estratégia de Moisés era o que, mesmo envolvido nos mitos
e lendas que fecundam o Antigo Testamento, era exatamente caminhar para a terra da liberdade. A terra prometida não é Israel, não. A terra prometida é a liberdade, que estava sendo castrada no Egito durante muito tempo. Ora, como disse José Martí, um dos libertadores, companheiro de Bolívar e da América: ó liberdade, como é tão difícil falar sobre ti para um povo que não te conhece. Então, a grande problemática dessa transmutação de um povo escravo em nação livre era exatamente essa compreensão da liberdade, porque era um povo escravo, gerado em regime de opressão, escravidão, com mentalidade escrava. Quer dizer, uma coisa é libertar escravos, outra coisa é mudar a mente escrava das pessoas. E isso foi um processo. Então Moisés, nesse pressuposto lendário, mítico do Monte Horebe, onde teve uma teofania, quer dizer, Deus aparece e fala com ele, quer dizer, Deus é Espírito, ninguém nunca viu a Deus, segundo até Cristo no Evangelho explica. Ele traz, assim, leis que vêm ao encontro do povo. Embora as primeiras leis ele tivesse, até segundo o texto bíblico deuteronômico, tivesse quebrado as leis e reescrito novamente para adaptá-las às circunstâncias que o povo vivia, eu penso como Moisés, que a paz não é assim uma utopia. Eu creio que a paz um dia reinará sobre a face da terra, como estuário do amor. Eu creio no que você acaba de ler aí, o amor que nunca acaba, como fala Paulo na sua encíclica aos Coríntios. Eu creio que a paz, então, muito mais que um vértice, é uma realidade pessoal. Moisés é o segredo da paz. Quando Moisés chegava, ele trazia a segurança e rompia o medo. E Jesus fala exatamente essa mesma linguagem quando ele diz: eu sou a paz. Então, não acredito em paz fabricada por religião, não. Nem é trégua entre a guerra. A paz é uma aceitação do outro. Isso que é paz. Você aceitar o outro com casca e tudo, como o outro é, sem tentar mudar ou alterá-lo. Você aceitá-lo nesse pressuposto, sem mudar também assim o vértice dos seus objetivos maiores. Acho que esse é o caminho da paz que devemos seguir. Não se conquista a paz, como diria Santo Agostinho, si vis paz para bellum, se queres a paz, prepara-te para a guerra. A gente tem essa paz belicosa e não funciona. O que funciona é a humildade, é o perdão. Então, deixa que as pessoas joguem pedras, deixa que crucifiquem você, aceite a realidade do outro e caminha nessa predisposição espiritual, porque a paz é uma pessoa, a pessoa é você. Nós estamos de acordo que há uma essência única, estamos de acordo que estamos no mundo material da forma. Mas nós acreditamos no Islã e no Sufismo que para sair do ponto em que nós estamos e chegar no um, é necessário um caminho. E há vários caminhos, mas acreditamos que não é possível seguir mais de um caminho ao mesmo tempo. Então acreditamos que é importante ter a sua religião, fazer a sua escolha e segui-la coerentemente e conhecê-la em profundidade, porque estamos em momentos diferentes. Gostaria de saber da mesa, vocês concordam com essa ideia? Vocês acham que é necessário cada um ter o seu caminho e se manter coerente com ele? Ou vocês acham que é possível seguir mais de um caminho ao mesmo tempo e misturar os caminhos? Essa fusão, nem o movimento ecumênico através dessa espiral do diálogo interreligioso
tem essa ficção de fundir as tradições. Eu fico, meu caro irmão islâmico, Sheikh, eu fico com o pensamento do bispo japonês que ontem esteve aqui. Ele mostrou uma corbeia de flores que estava aqui na frente e disse que a flor não pede para ser flor, a flor é flor. Agora ela é diferente, como nessa belíssima corbeia, são diferentes flores, de diferentes cores, elas estão aí. Então eu penso que, assim, nessas ideias embrionárias, eu não trago aqui nenhuma receita não. O que eu falo pode aceitar como em rascunho, embrionárias que podem ser perfeitamente abortadas diante aqui do conceito da Assembleia presente. Eu penso que a unidade que promoverá a paz vem do absoluto respeito às diferenças. E cada um deve preservar aquilo que tem de mais sagrado, que a impressão digital. Se cada um de nós vivenciarmos com transparência e sinceridade as tradições que representamos, haverá essa unidade na diversidade. Obrigado. Quando eu falei de aqui estamos vendo 4 cores, mas o cor branco tem oculto 7 cores. Aí, cada um é uma flor. Todas as flores do jardim de Deus, como estamos vendo, convivimos neste mundo em harmonia, sem dañar a ninguém, cheirando para todos nós, mas só agradecendo a luz de Deus que está em nós. E para nós os maias, os avós ensinam assim: se você quer perguntar algo, pense na ciência de Deus. E para pensar na ciência de Deus, aprende a observar, que é o caminho da ciência. As flores femininas e as flores masculinas, as flores do frio, da lua e da noite, e as flores do sol e do dia. Todas elas têm uma função que fazer nesta sagrada vida. Todas são indispensáveis para ficar e compreender, aceitar e respeitar como é, humildemente. Porque para o Maia, humildade significa aceitar o que é a manifestação do Pai Criador e Mãe Criadora. Assim que todo o que é perfeito. Obrigado. Essa é uma questão que eu acho de extrema importância. Eu gostaria de ler um pequeno princípio do nosso folheto, que diz assim: como a sociedade teosófica espalhou-se amplamente pelo mundo civilizado, e como os membros de todas as religiões tornaram-se filiados dela, sem renunciar aos dogmas, ensinamentos e crenças especiais de suas respectivas fés, é considerável, desejável enfatizar o fato de que não há nenhuma doutrina, nenhuma opinião ensinada ou sustentada por quem quer que seja, que esteja de algum modo constrangendo qualquer dos seus membros, nenhuma que qualquer deles não seja livre para aceitar ou rejeitar. Então, nesse espírito, eu acho que todas as religiões podem conviver e compartilhar o que tem de melhor complementarmente e também o que tem de melhor em comum. Eu creio que, de alguma maneira, eu vou fazer uso agora da expressão do Dr. Ravi Ravindra, que é professor de religiões comparadas da
Dalhousie University, em Halifax, no Canadá, e é membro da Sociedade Teosófica lá, sendo que ele é um indiano nacionalizado canadense, não? Ele costumava dizer que as verdadeiras diferenças entre as religiões se dão muito mais no sentido vertical do que no sentido horizontal. E esse é um aspecto que eu acho muito importante. Por sentido horizontal, ele quer dizer a diferença do IBGE. Um é cristão, outro é budista, outro é maometano, outro é, vamos dizer, hinduísta. Enfim, nomes há para várias religiões. E essa é uma divisão formal. Por que ele chama no nível horizontal? Porque tem até a ver, muitas vezes, com o lugar em que a pessoa nasceu, com a família onde ela foi inserida. A maioria das pessoas não escolheu sua religião, continuou porque já nasceu ali. Agora, ele dizia que mais importante é a divisão ou a diferença vertical. A diferença, talvez, quem sabe, entre o Al Capone e a Madre Teresa de Calcutá é de anos-luz de experiência espiritual, mas os dois se dizem cristãos. E nós vamos ter criminosos e santos em qualquer religião, porque eu desafio que me digam qual é o país em que não existem presídios. E nesses presídios nós vamos encontrar budistas, nós vamos encontrar hinduístas, nós vamos encontrar muçulmanos, nós vamos encontrar cristãos. E qual foi dessas tradições que não teve homens santos, que os ocultistas chamam as primeiras gotas da chuva que há de vir? Uma das expressões mais poéticas da tradição oculta, porque cai uma gota de perfume divino ali e nós chamamos de Krishna, cai outra, nós chamamos de Cristo, cai outra, nós chamamos de Buda, cai outra, nós chamamos de Maomé ou de Moisés. Eles são perfume que fica pelos milênios, porque tão poucos chegaram a essa estatura espiritual que nós sempre temos a aprender com todos eles. Mas, meus queridos, a distância entre eles e os seus seguidores é às vezes abissal. Portanto, muito maior que a distância horizontal da religião a qual a pessoa se denomina, é o nível de profundidade, é o nível de autenticidade com que ela de fato vive a religião a qual ela diz pertencer. E eu volto a dizer, seria muito fácil eu ler o Alcorão e no dia seguinte, então, eu sou tão grande quanto Maomé. Eu ler a Bíblia, ser tão grande quanto Cristo ou quanto Moisés. Eu ler o Bhagavad Gita e achar que eu já sou Krishna no dia seguinte. Não é? É aparentemente muito fácil ler o Dhammapada, não tão fácil viver como um Buda vivia. Então, meus queridos, a distância vertical, o grau de profundidade em que nós de fato vivemos a nossa religião, qualquer que ela seja, é que é o verdadeiro problema.